Foi em Lyon, antiga colônia romana, fundada em 43 a.C., que a 3 de outubro de 1804 nasceu de antiga família lionesa com o nome de Rivail, aquele que deveria mais tarde se tornar mundialmente conhecido pelo nome de Allan Kardec. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Duhamel, residia com seus pais na Rua Sala, número 76. No ano de 1814, Rivail foi transferido para a Suíça, onde completou a sua bagagem escolar no Instituto Pestalozzi de Yverdon, fundado e dirigido pelo célebre professor Johann Heinrich Pestalozzi. Descendente de uma família protestante, Pestalozzi estudou filosofia, direito e teologia. Foi jornalista e escritor, mas é no Instituto de Yverdon que ele encontrou seu verdadeiro destino, o de educador. No seu livro Canto do Cisne, ele nos confessa a influência decisiva que Emílio e o contrato social de Rousseau causaram em sua vida. Conforme nos conta Ackermann, que também foi aluno de Pestalozzi em Yverdon, o ensino ali era essencialmente heurístico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez de elas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. O Pestalozzi era uma criatura muito engajada no seu tempo. Ele tinha sido condecorado como membro honorário da Revolução Francesa, participava da vida política da Europa inteira, se correspondia com intelectuais, filósofos, artistas, era amigo de filósofos como Fichte, da Alemanha, Goethe, se correspondia com grandes imperadores, reis, intelectuais, enfim, era uma pessoa muito inserida no seu contexto social e político, e tinha ideias bastante avançadas para a época. Então, na verdade, a ida do menino Rivail para Yverdon foi uma marca muito forte na vida de Kardec. Embora o Pestalozzi fosse intuitivo, poético, etc., a educação que ele dava para as crianças era no sentido de formar pessoas que se preocupassem muito com a precisão das palavras. Ele dizia o seguinte, que ele não queria ter alunos que papagaiassem ideias sem significado. Ou seja, ele criticava muito a verborragia, falar demais e não falar nada, né? Que ele considerava um falso conhecimento, um verniz de conhecimento sem essência.
procurava fazer é dar uma educação que a criança formasse vocabulário, formasse ideias, conceitos, a partir de uma experiência vivida, né? De uma experiência vivida na prática, sentida intimamente, né? E que ele chamava isso, em alemão a palavra é Anschauung, né? Que alguns traduzem como intuição, mas eu prefiro traduzir como percepção, né? Porque percepção o que é? Quer dizer, ele achava que a pessoa só formava uma ideia correta, precisa a respeito de uma coisa, se ela tivesse percebido, seja uma percepção externa, através da observação, fosse uma percepção interna também. Você se olhar, sentir algo, então você só podia compreender, por exemplo, a solidariedade, o amor ao próximo, se você sentisse isso. Não era uma teoria bonita, uma ideia, um sermão, uma palavra vazia. Então ele se preocupava muito em que as palavras tivessem um conteúdo existencial. Isso é muito explícito nas obras pedagógicas do Pestalozzi. Então, quando Kardec formula na fundação do Espiritismo, ele inclusive cria palavras para traduzir a própria palavra Espiritismo, foi criada por Kardec, né? Perispírito, outra palavra criada por Kardec. Ou quando ele discute conceitos que eram tradicionais, por exemplo, espiritualismo, alma, né? Ele discute o que é de fato espiritualismo, o que é de fato alma, porque ele se preocupava muito com essa precisão do conceito, para não gerar ambiguidade, para não gerar polêmica em torno do que não ficasse muito claro, muito explícito. Isso havia sido algo que ele havia aprendido com Pestalozzi. Como é que Rousseau abre o livro Emílio? A primeira frase do livro Emílio, que é a grande revolução pedagógica de todos os séculos, ele é considerado o Copérnico da educação por causa desse livro, né? Ele abre o seu livro dizendo o seguinte: tudo é certo saindo das mãos do Criador, tudo degenera nas mãos do homem. Comênios, século XVII, Rousseau, século XVIII, Pestalozzi, século XVIII, século XIX, Rivai, depois Kardec, século XIX. Né? Existe realmente uma herança, uma filiação histórica dessas personalidades? Existe. Né? Quem primeiro me chamou a atenção da ligação entre Pestalozzi e Comênios foi um pesquisador na Alemanha, da Universidade de Nuremberg, que havia escrito um trabalho sobre Pestalozzi, Max Liedtke. Eu fui fazer uma entrevista com ele na época em que eu fazia meu mestrado sobre Pestalozzi, na Universidade de São Paulo, e ele me disse: para você entender melhor Pestalozzi, vá procurar Comênios. E aí eu descobri esse universo de Comênios e vi que a influência de Comênios havia sido muito grande, não só sobre Pestalozzi, mas também sobre Rousseau e sobre o próprio Rivai. Né? Então existe uma continuidade aí de ideias que se enlaçam historicamente. Em janeiro de 1823, Rivaio vivia em Paris, na Rua de la Harpe. Com apenas 18 anos de idade, o jovem professor colocara em prática sua vocação ao magistério e se preparava para lançar o primeiro de uma série de livros pedagógicos. Aos 24 anos, Rivai escreve um plano de melhoria da educação pública na França, com ideias muito avançadas para a sua época, ideias, algumas delas ainda hoje atuais, né, porque fazem críticas ao sistema tradicional de ensino, propõem uma escola diferenciada, propõem a necessidade da formação de educadores,
e principalmente a ideia de uma ciência da educação, coisa que não havia na época. Isso só foi surgir 100 anos quase depois do Kardec, né, do Rivail, de quando ele escrevia esse texto. Então, ele estava muito adiantado e militando pela democracia da educação, ou seja, pelo acesso da massa à educação pública, que era um ideal da Revolução Francesa, que era um ideal de Pestalozzi. Em 1828, Rivail residia na rua de Vaugirard, número 65, em Paris.